Por acaso você já sentiu que chegou ao fundo do poço sem enxergar uma saída? Luzes da Ribalta, de Charlie Chaplin, nos mostra como transformar momentos de crise em oportunidades de crescimento e recomeço. Nesse vídeo vamos descobrir o que este clássico do cinema pode nos ensinar sobre seguir em frente quando tudo parece perdido. Fique até o final porque essa jornada pode mudar a sua vida. Hoje eu quero falar sobre um filme muito especial, talvez um dos mais pessoais da vida de Charlie Chaplin, Luzes da Ribalta, de 1952. Esse filme é uma obra que, ao mesmo tempo, nos traz a delicadeza e a profundidade de um artista no auge de sua maturidade criativa, e contrasta com os problemas de vida do Chaplin. Ambientado na Londres de 1910, o filme nos apresenta a história de Calvero, um comediante veterano que outrora foi uma grande estrela dos palcos. Hoje ele se encontra em uma fase de declínio, praticamente esquecido pelo público e pela indústria do entretenimento. Calvero é um homem que vive à sombra do que foi um dia. A sua vida perdeu o sentido, marcada pela melancolia e pelo cansaço de uma carreira que não tem mais o brilho e a glória do passado. E como tantas outras pessoas, ele encontra refúgio no álcool, uma tentativa desesperada de anestesiar o vazio, de silenciar a dor de uma existência que parece ter perdido seu propósito. Mas o destino tem formas curiosas de nos alcançar. E numa noite qualquer, voltando para o seu apartamento, Calvero sente o cheiro de gás saindo daquele lugar. Instintivamente, ele corre até a origem do cheiro e, ao entrar em um dos apartamentos, encontra Teresa, uma jovem bailarina que, no momento de profundo desespero, tenta tirar a própria vida. Calvero então a salva, mas não apenas do gás. Ele a salva de uma escuridão que ele conhece muito bem. E é aqui que a trama realmente começa a se desenrolar. Calvero, que parecia ter perdido a razão de viver, encontra em Teresa uma nova missão. Movido por um impulso de generosidade, decide então acolhê-la em sua casa. Ele não sabe por quê, talvez seja apenas instinto. Talvez ele veja um reflexo de si mesmo nela, uma alma perdida que precisa de um guia, alguém que compreenda o que é estar à beira do abismo. Ele a encoraja, com aquele humor peculiar, a rir de suas próprias fraquezas, a encarar o medo de frente. Ele lhe diz que o fracasso faz parte do espetáculo, que muitas vezes é a partir das maiores quedas que surgem os saltos mais bonitos. Então Teresa está lutando contra os seus próprios demônios. Ela perdeu os movimentos das pernas e sente-se inútil, presa em um corpo que não responde mais aos comandos de sua mente, embora isso tenha acontecido por causa de um trauma. Enquanto Calvero tenta reanimá-la, temos uma das cenas mais belas, não só desse filme, mas da história do cinema. Yes, life can be wonderful if you're not afraid of it. All it needs is courage, imagination. Now, what's the matter? I'll never dance again. I'm a cripple. Pure hysteria. You've made yourself believe that. It isn't true. It is, otherwise you'd fight. What is there to fight for? Ah, you see. You admit it. What is there to fight for? Everything. Life itself, isn't that enough? To be lived, suffered, enjoyed. What is there to fight for? Life is a beautiful, magnificent thing. The trouble is you won't fight. But there's something just as inevitable as death, and that's life. Life, life, life. Think of the power that's in the universe, moving the earth, growing the trees, and that's the same power within you, if you'll only have courage and the will to use it. O Calvero se torna uma espécie de mentor para Teresa, mas na verdade eles se ajudam mutuamente. Enquanto cuida dela, ele começa a ajudá-la a recuperar a confiança em si mesma e no talento que possui como bailarina. Ele a encoraja, com aquele humor peculiar, a rir de suas próprias fraquezas, a encarar o medo de frente. E ele lhe diz que o fracasso faz parte do espetáculo, que muitas vezes é a partir das maiores quedas que surgem os saltos mais bonitos. Porque Chaplin nos lembra de que, mesmo nas circunstâncias mais difíceis da vida, nós merecemos viver essa vida, que sempre há um sentido a ser encontrado, uma faísca de esperança. E essa cena é crucial porque ela não é só um apelo desesperado de Calvero para que Teresa continue, é também um grito dele para ele mesmo, pedindo uma razão para não desistir.
É como se, ao encorajar Teresa a lutar, ele estivesse tentando convencer a si mesmo de que vale a pena continuar. E antes de continuarmos, por favor, deixe aqui o seu like, se inscreva no canal para mais conteúdos como este. Mas voltando à história, para entender a profundidade emocional do discurso de Calveiro em Luzes da Ribalta, é crucial considerar o momento histórico e pessoal que Charlie Chaplin estava vivendo em 1952. Naquela época, Chaplin enfrentava um período de grande turbulência em sua vida pessoal e profissional. Charlie Chaplin, que é um dos maiores ícones do cinema mudo e do humor, estava no auge de uma crise que refletia a mudança de sua posição na sociedade e no mundo do entretenimento. Em 1952, Chaplin estava sendo acusado de comunista pelos principais jornais da época, o que o levaria a ser exilado dos Estados Unidos após a estreia de Luzes da Ribalta, no Reino Unido. O governo dos Estados Unidos, influenciado pela histeria anticomunista da época, havia iniciado um processo de deportação contra ele, citando suas opiniões políticas e alegações de simpatias comunistas. Além disso, Chaplin enfrentava dificuldades em sua vida pessoal, e ele havia passado por um tumultuado processo de divórcio com sua segunda esposa, que também foi um golpe duro para sua estabilidade emocional. A crítica política e o ostracismo que enfrentava o fizeram sentir-se como um artista e um homem à deriva, afastado de seu país e de seu público, lutando para encontrar seu lugar em um mundo que estava mudando rapidamente. Essas dificuldades pessoais e profissionais são visivelmente refletidas na maneira como Calveiro aborda a vida em Luzes da Ribalta. Coming. All right, Fred. Turn out those lights. A mensagem que ele transmite, mesmo sem palavras específicas, é uma combinação de sua própria luta com a perda de prestígio e a sensação de ser esquecido. Ele fala sobre a vida com uma combinação de desespero e esperança, destacando a importância de continuar lutando mesmo quando tudo parece desmoronar. E o discurso de Calveiro é uma representação da luta interna de Chaplin. Ele expressa a dor de enfrentar o fracasso, a rejeição e a dificuldade de encontrar um novo propósito. O apelo para que Teresa, e por extensão o próprio Calveiro, continuasse acreditando na vida, apesar das dificuldades, é um grito de esperança e resiliência que ressoa profundamente com as próprias experiências de Chaplin naquela época. E aos poucos, nesse processo de cuidar do outro, Calveiro também encontra uma razão para continuar seguindo em frente. Ele descobre que, ao salvar Teresa, de certa forma também está salvando a si mesmo de uma vida que havia se tornado vazia e sem propósito. Ele redescobre o poder da empatia, da amizade e da conexão humana. Ele percebe que talvez a verdadeira glória não esteja nos aplausos do público, mas nos gestos silenciosos de carinho e apoio que oferecemos uns aos outros. A partir desse ponto, vemos Teresa renascer. Ela recupera a força de vontade, começa a treinar novamente e, aos poucos, volta aos palcos. Ela ressurge como uma bailarina promissora, brilhando com uma luz que contrasta fortemente com a escuridão em que Calveiro se encontra. A ascensão é quase um espelho invertido do declínio de Calveiro. Enquanto ela encontra novas oportunidades e começa a brilhar nos palcos de Londres, ele enfrenta dificuldades para conquistar o público, que parece ter se esquecido de seu talento cômico. Mas o que torna essa história tão especial é justamente a dinâmica de apoio e amizade que se desenvolve entre os dois personagens. Eles se tornam fundamentais um para o outro, oferecendo suporte emocional e um novo sentido para suas vidas. Eles representam a beleza de um encontro improvável entre duas pessoas quebradas que encontram em suas próprias fragilidades uma força inesperada. Enquanto a Teresa alcança novos patamares, Calveiro enfrenta sua própria batalha contra o esquecimento. Ele tenta voltar aos palcos, mas o público já não o vê como antes. No entanto, ao invés de amargura, vemos nele uma aceitação serena. Ele entende que seu tempo de brilhar pode ter passado, mas a sua relevância não depende disso. Ele ainda é um artista, ainda tem valor, ainda pode oferecer algo de importante. No clímax do filme, Calveiro é chamado para fazer uma última apresentação ao lado de outro veterano dos palcos, interpretado por ninguém menos que Buster Keaton, outro grande ator da era muda de Hollywood, que também estava entrando no esquecimento. É uma cena cheia de melancolia e humor, onde Calveiro mais uma vez tenta arrancar risos da plateia, sabendo que essa talvez seja sua última chance de sentir o calor dos holofotes.
Mas ao final ele percebe que, embora os aplausos possam ter diminuído, o verdadeiro aplauso que importa é o da vida, da coragem de continuar, mesmo quando o mundo parece ter se esquecido de você. É nesse ponto que Luzes da Ribalta se torna não apenas uma história de duas almas perdidas se encontrando, mas um tributo à persistência, à resiliência e à própria vida. Porque, como Chaplin nos mostra, sempre há uma razão para continuar, sempre há uma nova chance, uma nova risada, um novo amanhecer. Imagine então para nós, porque são muitas vezes em que chegamos ao fundo do poço e tudo parece completamente perdido, sem futuro. Nos sentimos devastados, sem forças para continuar, mas é nesses momentos que precisamos encontrar o que ainda nos faz respirar, o que ainda nos faz sonhar, o que ainda nos faz lutar. Porque, assim como Calveiro, todos nós temos o poder de transformar nossas crises em renascimento, de enxergar uma nova luz, mesmo quando tudo parece estar escuro. Wagging their tails for love. What is this thing of which I sing that makes us all bewitched? What is this thing that comes in spring that gives us all the itch? Oh, it's love, it's love, it's love, 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 love,
Love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love. Então, se você sente que chegou ao fim, lembre-se que não é o fim de um capítulo que define o fim da história. A vida sempre tem mais a oferecer desde que tenhamos coragem de continuar a escrevê-la, página por página. Obrigado por assistir, espero que essa reflexão tenha tocado você de alguma forma. Então, se gostou, deixe o seu like, compartilhe e se inscreva no canal, assim você não perde os novos conteúdos. Um abraço e até a próxima. Tchau, tchau.